Bem, meus amigos, então, respondendo à pergunta inicial, quais são os tipos de eclipses lunares que existem? Provavelmente, os eclipses lunares dividem-se em totais, parciais e penumbrais. Certo? Errado. Olá, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e esta é a oficina de astronomia número 509, um oferecimento, um patrocínio da rede Ômega Centauri para o aprimoramento da educação científica. Venha conosco e vamos estudar mais um mistério do universo. Hoje, dando continuidade à nossa 29ª temporada anual de oficinas de astronomia, nós vamos enfocar um tópico clássico da astronomia, a ocorrência de eclipses lunares, mais particularmente eclipses lunares penumbrais totais. O que será que isso significa? Antes de responder à questão, vamos mais uma vez lembrar que o tempo está passando e se você ainda não adquiriu o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense, edição 2025, está perdendo tempo e está deixando de tomar conhecimento do que anda acontecendo pelo céu. Aqui dentro você vai encontrar fases da Lua, posições diárias do Sol, da Lua e de todos os planetas do Sistema Solar, listas de efemérides astronômicas dia a dia, mês a mês, mapas celestes, catálogo de chuvas de meteoros, ocultações de estrelas pela Lua, cometas brilhantes previstos para aparecer neste ano, além de notas históricas. É um trabalho formidável, de alta qualidade, assinado pelo professor Alexandre Amorim, lá de Florianópolis, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas José Brasilício de Souza. É muito fácil você obter o seu exemplar do Anuário Astronômico Catarinense 2025. Basta acessar a loja virtual Wiclap e citar o número do item, 69156. 69156. E você vai ter o seu Anuário Astronômico Catarinense, edição 2025. São 11 anos de publicação consecutiva. Então, não perca mais tempo. Também vamos fazer aqui o merchandising de um trabalho publicado recentemente pela rede Ômega Centauri, um livro de minha autoria chamado Crônicas Astrobiológicas, onde nós confrontamos diversos aspectos de ciência e pseudociência relacionados à pesquisa da possibilidade de existência de vida extraterrestre. Você pode adquirir o seu exemplar digital por apenas R$ 17,90, escrevendo para a rede Ômega Centauri e pagando com o Pix da rede, universoastronomia22@gmail.com. Bem, meus amigos, então, respondendo à pergunta inicial, quais são os tipos de eclipses lunares que existem? Se nós abrirmos um livro básico de astronomia, nós vamos encontrar que, provavelmente, os eclipses lunares dividem-se em totais, parciais e penumbrais. Certo? Errado. Sinto muito dizer que está errado. É muito mais correto a gente classificar os eclipses da Lua em eclipses penumbrais parciais, eclipses penumbrais totais, eclipses umbrais parciais e eclipses umbrais totais. Vamos ver o que cada um desses significa. Um eclipse lunar penumbral parcial. Vejam, o que nós temos aqui nessa figura? Representado aqui esse círculo menor, mais escuro, é a sombra da Terra, a sombra do globo terrestre iluminado pelo Sol, projetada no espaço. E ao redor dessa sombra existe uma região maior, chamada região de penumbra, que é aquela região onde qualquer observador situado aqui dentro, em qualquer ponto dessa região, que olhe para o Sol, vai enxergar pelo menos uma parte do disco solar tapada pela interposição do globo terrestre. Então, aqui nós temos a região da penumbra, também chamada cone de penumbra,
E aqui nós temos a região da umbra ou sombra, também chamada de cone de sombra. Se a Lua, durante um eclipse, entra apenas em parte na região da penumbra, digamos que a Lua venha por aqui assim, né? Passa aqui, entra um pedacinho dentro da penumbra e sai e vai embora. E não acontece mais nada. Então nós temos um eclipse lunar penumbral parcial. Ou seja, apenas uma parte do disco lunar resultou mergulhada dentro da região penumbral, da região do cone de penumbra terrestre. Certo? Já um eclipse penumbral total é aquele no qual a Lua consegue entrar dentro da região de penumbra totalmente, inteiramente. Vejam, aqui cabe o disco lunar inteiro dentro desse anel, né, que nos define o cone de penumbra. Então, digamos que a Lua venha por aqui assim, mergulha na penumbra, fica totalmente encoberta dentro da penumbra e depois sai da penumbra e vai embora. Ela não chega a cruzar ou a ter contato com o cone de sombra. Este é um caso de um eclipse lunar penumbral total. Vamos adiante. Um eclipse umbral parcial é aquele no qual a Lua consegue penetrar uma parte do seu disco aparente dentro do cone de umbra ou de sombra, mas não a totalidade do disco lunar. Então, digamos que a Lua vem por aqui assim, entra na penumbra, consegue entrar parcialmente dentro da sombra e depois cruza pela penumbra de novo e vai embora, certo? Seria um exemplo de um eclipse lunar umbral parcial. E num eclipse lunar umbral total, a gente tem um mergulho completo do disco lunar dentro da região do cone de sombra. Então a Lua vem, digamos, por aqui assim, entra na penumbra, entra na sombra, durante um certo tempo cruza inteiramente mergulhada por dentro do cone de sombra, depois emerge na penumbra e sai da penumbra e vai embora, encerrando o eclipse. Então aí nós temos um eclipse umbral total. Veja que não necessariamente esse eclipse precisa ser central. A Lua não precisa cruzar exatamente pelo centro da umbra, ela pode, ela tem uma certa tolerância, ela pode passar, ela pode errar o centro da sombra, né, por uma certa quantidade e ainda assim resultar inteiramente mergulhada dentro do cone de sombra terrestre, certo? Bem, agora vamos olhar mais de perto o eclipse lunar penumbral total. O que vem a ser? É aquele eclipse onde a Lua penetra totalmente apenas dentro do cone de penumbra. Ela não toca em momento algum, ela não entra em momento algum dentro do cone de sombra, certo? Vamos fazer um pequeno merchandising aqui, né, meu diretor? Eu recebo aqui o script, tem que fazer, né? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Você já comprou o livro A Arca de Bolvetóia, lançado pela rede Ômega Centauri no ano passado, 2024? Esse livro é uma mistura de ficção com realidade, desenvolvido em torno do tema do primeiro contato da humanidade com evidências da existência de inteligência extraterrestre. Temos recebido comentários excelentes dos leitores que já adquiriram a obra, o que nos deixa muito satisfeitos, e esperamos que você também, adquirindo o seu exemplar, resulte igualmente satisfeito. Custa apenas R$ 39,90 e você pode, acessando o site da rede Ômega Centauri, encaminhar o seu pagamento, o seu pedido, pagando pelo Pix lá da rede universoastronomia22@gmail.com. Então, não perca mais essa oportunidade oferecida pela rede Ômega Centauri. Retornando aos nossos eclipses penumbrais totais, a primeira pergunta que se faz é possível um eclipse desse tipo?
E existe um artigo na literatura, já bastante antigo, datado de 1980, assinado pelo Jean Meus, que é um astrônomo amador e matemático belga, lá no Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, volume 74, página 291. Vocês sabem que aqui nas oficinas de astronomia nós sempre indicamos as referências originais e não publicações de segunda linha, né? Vamos sempre na origem das informações. Lá nesse livro, nesse paper, o Mills faz as seguintes considerações. Ele calculou os diâmetros angulares, o tamanho aparente da Lua, nos casos extremos. Quando a Lua está mais longe, na situação de apogeu, mais longe da Terra, obviamente ela aparece um pouquinho menor. Quando ela está mais perto, obviamente aparece um pouquinho maior, no perigeu. Tá? Mas as distâncias de apogeu e perigeu, elas nem sempre são iguais, ou seja, um apogeu nunca é igual a outro apogeu e um perigeu nunca é igual a outro perigeu. Existem pequenas oscilações nessas distâncias mínima e máxima. Ele calculou os casos extremos, concluindo que num apogeu extremo, onde a Lua está o mais possível afastada da Terra, o seu diâmetro angular vai ser de exatamente 1763 segundos de arco. Um segundo de arco, o que é um segundo de arco? Bem, 1 grau tem 60 minutos de arco e 1 minuto de arco tem 60 segundos de arco. Logo, 1 grau vai ter 3.600 segundos de arco. E o tamanho aparente médio da Lua é da ordem de meio grau, ou 30 minutos de arco, certo? Muito bem, então num apogeu extremo, o diâmetro lunar resulta 1763 segundos de arco. Já numa situação de perigeu extremo, o mais perto possível que a Lua consegue chegar do nosso planeta, o diâmetro é maior e igual a 2011 segundos de arco. A diferença entre os raios do cone de penumbra e do cone de sombra pode variar de 1.888 segundos de arco a 1.952 segundos de arco. Portanto, esses eclipses lunares, penumbrais, totais, eles são possíveis sim, embora não sejam possíveis quando a Lua estiver perto do ponto de perigeu da sua órbita. Porque aí, eventualmente, o diâmetro angular vai ser um pouco maior e, de repente, o cone de penumbra, a largura do cone de penumbra não é suficiente para acomodar todo esse disco lunar levemente, aparentemente maior. Tá? Mas sim, é possível, né, existirem os eclipses penumbrais totais. Aqui nós temos que abrir um parêntese para revisar o conceito de magnitude de um eclipse lunar. O que vem a ser a magnitude de um eclipse da Lua? Magnitude é a fração do diâmetro lunar que está inserida dentro do cone de sombra ou do cone de penumbra. No caso do cone de sombra, nós chamamos de magnitude umbral. No caso do cone de penumbra, é magnitude penumbral. Se o eclipse for parcial, tanto na penumbra quanto na umbra, a magnitude vai ser um número entre 0 e 1. Por exemplo, se for 0,5, quer dizer que metade do disco lunar, né, aliás, do diâmetro lunar, está mergulhado dentro da penumbra ou dentro da sombra. Né? Se for 1, é a totalidade do diâmetro lunar, portanto, né, o disco inteiro da Lua que está dentro da umbra ou da penumbra. Se o eclipse é total, a magnitude é um número sempre maior do que 1. Tá? Bom, agora uma curiosidade. Os eclipses lunares penumbrais totais são raros. E são também imperceptíveis, porque o que acontece quando a Lua tem um eclipse exclusivamente penumbral? Quando ela não entra na sombra da Terra. A gente não vê aquele cortezinho, aquela mordida que a sombra da Terra produz sobre o disco lunar. O que ocorre num eclipse penumbral
é apenas uma diminuição, um desgaste da intensidade do brilho lunar. E isso muitas vezes pode passar despercebido. Tá? Geralmente os eclipses penumbrais passam despercebidos, pelo menos pelo cidadão comum, tá? Porque são fenômenos bastante sutis. E, particularmente, esses eclipses penumbrais totais, eles são também bastante raros. No Canon of Lunar Eclipses, que é um catálogo de eclipses lunares, que inclui todos os eclipses da Lua que aconteceram desde 2002 a.C., até os que ainda vão acontecer no ano 2526 da nossa era, esse nosso autor já conhecido, o Jean Mills, e também o seu colega, o Muck, em 1979, né, publicaram essa lista. São 10.936 eclipses lunares. E destes, apenas 132 são eclipses penumbrais totais. Vejam então que são bastante raros. A frequência média é de um eclipse lunar penumbral total a cada 34,3 anos. Tá? Então são eventos bastante raros. Numa amostra de 10 mil, quase 11 mil eclipses lunares, ao longo aí de 4.500 anos, você tem apenas pouco mais de uma centena de eclipses penumbrais totais. Tá? Olhando aqui para o século XXI, entre o ano 2000 e o ano 2099, ocorrem apenas 5 eclipses lunares penumbrais totais. 14 de março de 2006, já aconteceu. 29 de agosto de 2053, falta um pouquinho ainda, né, meu diretor? 25 de abril de 2070, 8 de agosto de 2082 e 29 de setembro de 2099. Tá? Apenas 5 eclipses penumbrais totais do nosso satélite vão ocorrer no século XXI. Apenas o primeiro deles se verificou lá no ano de 2006, o próximo só em 2053. Vamos ver aí cada um deles. Tá? 14 de março de 2006, a região de visibilidade foi essa aqui, ó, mais ou menos centrada no Oceano Atlântico, na África, né? Pegou um pouquinho aqui do Nordeste, né, brasileiro. Né? Essa é a região aqui onde o eclipse é inteiramente visível, tá? Do início ao fim, com a Lua sempre acima da linha do horizonte. Já nessa região aqui de cinza claro, alguma parte do eclipse você perde ou porque a Lua ainda não nasceu ou porque ela já se pôs. E nessa parte escura você não vê o eclipse. Então, nós vemos ali que o Nordeste brasileiro assistiu, né, esse eclipse lá em março de 2006. O próximo deles vai ser em 29 de agosto de 2053. Aqui nós temos o diagrama. Até vamos retornar aqui para o slide anterior para mostrar qual foi a trajetória da Lua dentro da penumbra. Né? Esse círculo vermelho representa o cone de sombra e esse círculo maior aqui de cor acinzentada representa o cone de penumbra. Então a Lua fez esse tipo de trajetória por dentro da penumbra. Vejam que ela coube exatamente toda ela dentro da região da penumbra. Né? Então foi um eclipse penumbral total. No eclipse de 2053, que vai ser o próximo, né? Também uma circunstância bastante semelhante. Né? Esse eclipse vai ser visível, uma parte dele aqui no Brasil, inclusive na região sul, né? Sudeste, centro-oeste, parte da região norte, toda a região nordeste, né? Oceano Atlântico, norte-sul, e a parte ocidental aqui da África. Né? Inteiramente visível é nessa região aqui que pega a América Central, a América do Norte e o Oceano Pacífico. Tá? Em 2070, aos 25 de abril, a Lua novamente cruza apenas pela penumbra. Na fase máxima, na fase central do eclipse, ela quase tangencia a sombra, né? Mas não chega a entrar na sombra. Esse eclipse vai ser visível de novo
na metade oeste da América do Norte e na região do Oceano Pacífico, pegando também lá do outro lado, ali a Nova Zelândia, né, perto da Austrália. Parcialmente visível aqui na América do Sul, né, quase toda a América do Sul, exceção aqui da extremidade mais meridional. O eclipse de 2082, a Lua passa aqui por baixo, ó, tá? Mas ainda entra totalmente na penumbra, né? Esse eclipse é visível na Austrália, no Oceano Índico, lá no leste da Ásia, né, ali na Indonésia, toda aquela região, Nova Zelândia, etc. Né? Não será visível nas Américas, nem aqui na África e na região da Europa. Tá? Não será visível. E depois teremos o último deles, em 29 de setembro de 2099, esse tipo aqui de trajetória da Lua pela penumbra, né? Fase central aqui, quase tangenciando a sombra também, mas sem entrar no cone de sombra, será parcialmente visível na América do Sul, América Central e metade leste da América do Norte. Não visível na Europa nem na África, parcialmente visível lá na Ásia, na Índia, Indonésia, boa parte do território australiano. Né? A Nova Zelândia chega a observar o eclipse todo, assim como a metade oeste da América do Norte, e praticamente toda a região do Oceano Pacífico. Tá? A gente percebe, dessa análise que fizemos aí rapidamente, que apenas o eclipse de 2006 já aconteceu, né? Foi inteiramente visível. Desses 5 eclipses penumbrais totais da Lua que teremos no século XXI, apenas o evento de 2006 foi inteiramente visível a partir de algum ponto do território brasileiro. No caso, uma parte da região Nordeste. Né? Bom, o Jean Mills, investigando mais a fundo essa ocorrência desses eclipses penumbrais da Lua, os eclipses penumbrais totais, encontrou uma forte correlação entre a ocorrência deles e a ocorrência dos eclipses umbrais totais, aqueles nos quais a Lua desaparece inteiramente dentro do cone de sombra da Terra, mergulha completamente dentro da sombra terrestre. E também encontrou uma correlação com as chamadas tetrades, obedecendo a um ciclo de aproximadamente 600 anos, ou seja, uma ciclicidade de aproximadamente 600 anos. O que isso significa? Em séculos onde ocorrem mais tetrades, nós vamos ter não somente mais eclipses lunares umbrais totais, mas também mais eclipses lunares penumbrais totais. E o que vem a ser uma tetrade? Uma tetrade é simplesmente a ocorrência de 4 eclipses lunares umbrais totais, um após o outro. Tá? Então, uma sequência de 4 eclipses lunares totais, umbrais, né, consecutivos, 4 eventos consecutivos, caracteriza uma tetrade. Bem, para encerrar a oficina de hoje, nós gostaríamos de comentar mais uma das publicações da rede Ômega Centauri, onde é analisado, sob a forma de uma monografia técnica, um caso muito famoso da chamada casuística ufológica brasileira. O caso do voo da VASP 169, ocorrido em fevereiro de 1982, na madrugada do dia 8 de fevereiro daquele ano, onde um avião de passageiros teria sido seguido por um objeto voador não identificado. Teria sido realmente uma nave extraterrestre ou apenas uma observação equivocada do planeta Vênus? Não responda a essa pergunta sem ler este documento. São 184 páginas, uma análise científica rigorosa, um documento fartamente ilustrado e amplamente referenciado. Tá? Nossa sugestão de leitura, você pode adquirir lá no site da rede Ômega Centauri por apenas R$ 19,90. Fica também o nosso convite para que você assine o portal Ciência e Cosmos, lá da rede Ômega Centauri. E com isso você passa a receber conteúdos exclusivos que não são disponibilizados no site.
A assinatura anual custa apenas R$ 49,90, com descontos para professores e para estudantes. Um professor paga apenas R$ 39,90 por ano. Os estudantes, apenas R$ 29,90 por ano. Em qualquer caso, o pagamento pode ser feito sempre com o Pix da rede Ômega Centauri, universoastronomia22@gmail.com. E com essas dicas, nós encerramos a oficina de astronomia número 509, não sem antes prestar a nossa humilde e singela homenagem ao Dr. Fred Spenak, o Mr. Eclipse, que foi um dos astrônomos, um dos grandes entusiastas de eclipses, tanto do Sol quanto da Lua, que nós tivemos nas últimas décadas. Quase todas as informações que nós usamos aqui foram baseadas nas efemérides calculadas pelo Dr. Spenak. Lamentavelmente, o Dr. Spenak faleceu no dia 1º de junho deste ano de 2025. Ele observou mais de quase 30 eclipses solares totais. Era uma pessoa realmente apaixonada, não só por astronomia, mas por eclipses. Trabalhou durante muitos anos no Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA e construiu uma carreira científica brilhante, nunca se esquecendo também de fazer a sua contribuição dentro do campo da divulgação científica. Uma perda lamentável. Fica aqui a nossa singela homenagem ao Dr. Fred Spenak.